Tenho esperado esse momento, tenho esperado que viestes a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses aqui, tenho andado ao seu lado, junto a ti permanecido, eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja comigo, esteja contigo, meu irmão e minha irmã, nesta manhã. Bom dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na certeza de que somos amados, que somos carregados no colo do Pai, de que Jesus está ao nosso lado, mesmo nos momentos em que nos afastamos, mesmo quando estamos distantes. Ele diz: tenho esperado esse momento de estar contigo, meu filho, minha filha. É com alegria que eu retorno à meditação matinal. Voltei de viagem na segunda-feira, mas a correria é muito grande e eu estava até risando, porque foi uma semana bem intensa, mas clamando e pedindo a misericórdia de Deus para que o Espírito Santo esteja comigo, que Ele me unja e que eu receba dele as palavras que o Senhor quer falar para você nesta manhã. Eu sou apenas um vaso na mão do oleiro. Eu sou um vaso inacabado, uma pecadora miserável, mas que se coloca aqui diante do Senhor, diante da grandeza do nosso Deus, para servir de instrumento nas mãos dele, para a tua vida. E que ele possa falar ao nosso coração nessa manhã. Pegue a sua palavra em Mateus, capítulo 20. Que possamos adentrar nesse mistério do Evangelho de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Terceiro anúncio da paixão. Quando estavam para subir a Jerusalém, ele tomou os 12 a sós e lhes disse, enquanto caminhavam: eis que estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e escribas. Eles os condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas no terceiro dia ressuscitará. Pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Então a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com seus filhos, dirigiu-se a ele, prostrando-se para fazer-lhe um pedido. Ele perguntou: que queres? Ao que ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus respondendo disse: não sabeis o que pedis, podeis beber o cálice que hei de beber? Eles responderam: podemos. Então lhes disse: sim, bebereis do meu cálice. Todavia, sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais meu Pai o destinou. Palavra da salvação. Aliás, desculpe, aí vai mais a seguinte até o versículo 28. Ouvindo isso, os 10 ficaram indignados com os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores das nações as dominam e os grandes as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Desse modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje vem nos ensinar muitas coisas. Primeiro, a humildade. Essa mãe,
Lá logo no começo, Jesus, né, o Evangelho narra que Jesus vai morrer, vai ser escarnecido, vai ser açoitado, crucificado, mas depois ele ressuscitará. Então, nós, enquanto cristãos, não devemos nos importar todas as vezes que formos julgados, né, crucificados pelos nossos irmãos, enfim, pelas pessoas que mal conhecem a nossa história, e principalmente se for pelo reino de Deus. Então, devemos nos alegrar, porque sabemos que vamos ressuscitar junto com Cristo, como ele ressuscitou. E aí a mãe do filho de Zebedeu, ela clamava que os filhos estivessem no céu. Que coisa bonita, né? Ela, tadinha, ela não sabia bem o que estava dizendo, porque, como Jesus disse, dar o lugar da esquerda e da direita não compete a mim, mas sim ao Pai. Então, ela era um pouco inocente nesse sentido, mas que coisa bonita ver uma mãe que quer que seus filhos sejam salvos, quer ver os filhos no céu. E aí eu pergunto a você, minha irmã e meu irmão que me escuta, você tem clamado a Deus para que os seus filhos ganhem o céu? Que lugar você quer que seus filhos ganhem? Um lugar de honra aqui na terra ou um lugar de honra lá do lado do Pai? Essa mãe, ela não pediu nada mais, nada menos do que o céu para os filhos. E infelizmente hoje vemos tantos pais que se preocupam com tantas coisas. Se preocupam em dar, eu tenho que dar o que eu não tive, e acabam esquecendo de dar justamente o que teve, de repassar a fé, os valores morais cristãos. E aí ficam preocupados em trabalhar muito, trabalhar para dar boa comida, boa roupa, viagens, passeios, bom celular. E isso muitas vezes vai até tirando o filho do caminho de Deus. Isso vai fazendo com que os filhos vão procurando tantas coisas do mundo, que os filhos vão se enganando com tantas coisas, vá se ludibriando, vá distraindo com tantas coisas, que aí os filhos acabam perdendo o céu. Mas essa mãe não, essa mãe queria que os filhos estivessem com Jesus lá no céu. Mas Jesus diz, podereis beber do meu cálice, ou seja, ele já nos indica o caminho da cruz. Ele nos indica que para chegar ao céu não é tão fácil assim, não é simplesmente cruzar os braços. E os discípulos disseram, sim, podemos. Eles também mal sabiam o que estavam dizendo, porque depois eles vieram a ser também martirizados, né, como Cristo foi. Me parece que só o apóstolo João, o mais novo, que cuidou de Maria, é que não morreu de uma morte de mártir, mas o restante todos sofreram muito. São Pedro mesmo morreu de cabeça para baixo na cruz, porque ele mesmo disse que não era digno de morrer igual ao mestre, e aí ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então o sofrimento desses discípulos foram muitos, eles também foram martirizados, beberam esse cálice da dor, do sofrimento, mas com certeza hoje estão gozando da eternidade, gozando da presença magnífica e soberana do nosso Deus e de Jesus, que foi aquele mestre que eles conheceram, tiveram a felicidade de conhecer aqui na terra. Então que possamos pedir ao Senhor essa graça de irmos para o céu e de que possamos beber o cálice do sofrimento com dignidade, com esperança e na certeza de que vamos ressuscitar. E por fim, Jesus vem nos ensinar como é que a gente deve passar por esse caminho aqui na terra, né? Ele diz que os grandes, os governadores das nações as dominam e os grandes as tiranizam. É o que está acontecendo hoje na Rússia, né? O grandão, está lá tiranizando os ucranianos, enfim, os governadores, os governantes do mundo inteiro. Eles, a maioria, né, infelizmente se deixa levar pelo poder, pelo dinheiro, pela soberba, e as nações sofrem, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas muitas delas já não têm Deus como Senhor. E aí ele vai dizer, mas entre vós deverá ser ao contrário, ou seja, a dinâmica do céu é diferente da terra. Aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve, e o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Então, se a gente quiser ser o primeiro, devemos servir, devemos ser como servos, porque Jesus diz, eu não vim à terra para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, a cada entrega nossa, a cada boa ação, a cada caridade espiritual, corporal que nós fazemos, devemos entregar como sacrifício de louvor a Deus, e que
sejamos servos, servos dos nossos irmãos, servos para tentar levar as pessoas para o céu, para Cristo, servos para dar de comer, para vestir, para dar banho, para visitar os doentes, para visitar os encarcerados. Que o Senhor coloque no nosso coração uma bondade que venha dele, uma disponibilidade também, que possamos ser disponíveis para essas obras corporais e espirituais e que possamos ser servos, porque sendo servos nós vamos alcançar a maior das glórias, a glória do céu. Que seja a nossa dinâmica seja ao contrário. Quando todo mundo estiver indo querendo as pompas do mundo, as delícias, enfim, todas as situações que trazem aquele alimento para o ego, né? Que a gente possa ir ao contrário, que a gente possa se esconder debaixo do manto de Nossa Senhora, que é uma mulher que nos ensina a ser serva, que possamos nos esconder no colo do Pai, no colo de Jesus e de Maria, e que possamos ser como servos em todas as situações. Santa Teresinha do Menino Jesus vem dizer: procurai o último lugar, geralmente ninguém os quer. E ela diz mais ou menos assim, né? Então, vamos deixar essa coisa do lado. Quando estiver numa fila de uma festa para comida, vamos ser os últimos. Quando estiver numa festa, enfim, numa celebração, na sua empresa, na sua família, vamos pedir a Deus a graça da humildade, de ficar quietinhos, lá no último lugar, para que exercitemos a humildade. E Jesus, Deus, que é Pai Todo-Poderoso, que vê todas as coisas, vai saber nos exaltar no momento certo, mas não com a exaltação aqui da terra, e sim do céu. Esse é meu desejo para mim e para você, que possamos aprender, pedir, clamar a graça da humildade, a graça do servir, que possamos servir com amor. Que Deus coloque em nossos corações a graça da fé, da coragem e do amor, para que possamos servir, simplesmente servir, sem querer ser notados, sem querer aplausos, simplesmente servir, para que lá no céu gozemos de toda a alegria e de todas as pompas de que nós temos a promessa de que vamos receber. Meu irmão e minha irmã, eu te agradeço, louvo a Deus por esse dia, por essa natureza, por esses animais que estão latindo, cantando. Louvo a Deus pela tua vida, pela minha vida. Que o Senhor, todo misericordioso, possa nos perdoar os nossos pecados e possa nos fazer crescer em graça e sabedoria. Te desejo uma abençoada quarta-feira, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre presente no teu coração. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.